Edilene é meu nome. Como Edilene, meu nome, aí está aparecendo Giovana, pois minhas meninas estão usando na aula dela. Não tem problema algum, tá, Edilene? Sem problema, tá? Ótimo. Aí já fica registrado. Isso é bom você falar assim, tá? Tem problema, Edilene. Mas aqui está registrado seu nome, aqui aí eu migro lá na hora que estiver fazendo, colocando presença, essas coisas, tá? Sem, sem problema algum. Ah, gente, bom, eu tive conversando com o professor Alisson, né, e do design gráfico, e no design gráfico, muitos de vocês não têm problemas com, com horário de aula, e principalmente para o pessoal da gastronomia, principalmente do pessoal da gastronomia, estava tendo algum problema com a questão do horário de aula, né? Que é que muitos trabalham, que muitos trabalham nesse horário em restaurantes, ah, ou em deliveries e essas coisas assim, né? Então, a gente conversou da gente pegar e ir gravando aulas, né? E aí, desde a última semana de abril, nós estamos gravando aulas e estamos disponibilizando lá para vocês no portal AVA, né? Só que o que que nós detectamos, o que que nós observamos? Muitos de vocês não chegaram a entrar nesses portais, no portal AVA, e estava tendo uma confusãozinha lá no portal, né? Então, nós reformulamos, nós mudamos o layout do portal AVA lá das salas de aulas, tanto de gastronomia quanto do design gráfico. Então, a sala de aula está toda modificada e essa sala de aula está modificada, mas com o mesmo conteúdo, com os mesmos conteúdos, slides, materiais, tudo está lá agora, tá bom? E vocês podem entrar e participar. Então, eu gostaria muito que vocês entrassem e participassem e ativassem o nome de vocês lá no Portal AVA, tá? Entrou lá, dentro do Portal AVA, já fica o registro da participação de todos vocês ali, tá bom? Gente, esse curso nosso, ele é um curso modular. Esse curso, ele é diferente do que vocês, das aulas normais de sala de aulas, né? Pois as salas de aulas, nós teríamos 20 encontros, todos os sábados. Esses 20 encontros, eles seriam das 13 às 14 horas, se eu não me engano, e com as duas turmas juntas. Mas o professor Alisson e a coordenação, a Viviane também, eles preferiram, né, nós fazermos eles modulares para não ficar as duas turmas juntas. Então, nós vamos ter 10 encontros. Então, o calendário, ele é diferente, o calendário dessa matéria, dessa disciplina com vocês, ele é diferente. Cidadania, ética e espiritualidade é diferente. Então, nós vamos ter 10 encontros, né? Então, nós já estamos no calendário normal, segunda-feira nós começamos a segunda prova, né, de EA de todas as outras disciplinas. Então, na segunda-feira nós teremos já a nossa primeira prova. Esses materiais todos de vocês aí estão postados lá no Liceu desde a última semana. Então, nós estamos indo para o terceiro encontro. Então, sempre nós teremos 1, 2, 3 encontros, no quarto uma prova. Então, teoricamente, então a nossa prova começa segunda-feira, tá? Então, o material que está lá postado para vocês, as aulas gravadas, são chamadas de aulas assíncronas,
porque elas não são ao vivo, como essas que nós estamos aqui tendo agora, em lives, né? Elas estão gravadas, eu gravei elas, coloquei elas no portal lá para vocês. Vocês têm 3 ou 4 aulas já gravadas. Então, o que que vocês precisam fazer? Entrar nessas aulas, assistirem ela, e lá tem um fórum de discussão também, e assistindo, tendo dúvidas, a gente tiraria com vocês. Mas muitas pessoas assistiram, mas outras tantas ainda ficaram sem assistir. Alguns de vocês aqui, normalmente, chegaram até assistir a aula que eu estou olhando aqui, normal, aqui, e está em sincronia, tem um relatório da gente lá, mas outros tantos não, né? Então, eu tenho passado e-mails para vocês, alguns e-mails de vocês não estavam ativos, aí a gente teve que regularizar, passei pelo liceu também, para regularizar, eu peguei e agora está tudo sincronizado. Então, a sala de aula nossa está lá tudo postada de maneira nova, tranquila ali, tá? Então, no primeiro dia de aula, nós falamos com vocês, fizemos uma introdução à religião, tá? Falamos com vocês, para quem estava lá e quem ouviu, que a religião, ela tem influenciado bastante a nossa sociedade, é, hoje, nos nossos dias, mas não somente a nossa sociedade especificamente, desde os primórdios da vida do homem em sociedade até chegar nos nossos dias, a religião, ela influencia as diversas culturas. E hoje, na nossa cultura pós-moderna, com o advento dessas mídias sociais, com o advento de tecnologias, com essas características pós-modernas na nossa sociedade, a religião ainda continua influenciando e muito a nossa sociedade. Ainda mais nesses momentos também de crises, como nós estamos vivendo. Agora nós estamos vivendo uma crise da saúde, uma crise do Covid. Então, influencia muito, as pessoas buscam na religião uma identidade e, acima de tudo, uma esperança, né, para a solução desses problemas. Quando, em vez, nós temos problemas políticos, é a mesma coisa. Então, a religião está oferecendo, está trabalhando em cima de nós. A religião exerce muita influência e tem uma importância muito grande nas nossas vidas, né? O curso de vocês, de gastronomia, por exemplo, é, trabalha muito essa ideia trabalha com alimentos, né? Trabalha com a confecção, com fazer alimentos, enfim. Eu não sei se vocês sabem, mas praticamente todas as religiões, ela tem um cuidado muito grande com os alimentos. A religião judaica e a religião islâmica, que é o que vai cair na prova nossa agora, eles têm um cuidado tremendo com os alimentos. Os judeus não se alimentam, por exemplo, com carne de porco. Eles afirmam que a carne de porco é um alimento que é impuro e que não deve ser utilizado para todos aqueles que são fiéis. Então, a gente já vê uma relação muito grande. Cuidado com lavagem, cuidados sanitários, como lavar as mãos, lavar os alimentos, deixar os alimentos prontos, tudo isso são cuidados que as religiões têm ao comer, ao se alimentarem, porque eles têm uma relação muito grande com a religião, com o aspecto religioso e o consumo de alimentos. Então, esses são um dos exemplos para nós falarmos da importância da religião, né? Lá está gravado a nossa aula, e lá fala sobre a introdução à religião, e lá fala sobre um conceito de religião. Religião é uma palavra que vem do latim, que significa religare, reunir. Então, a ideia é de que a religião surge para tentar religar o homem novamente com Deus. Tá? Então, daí essa importância muito grande que nós temos entre a religião
e essa busca constante dos homens em relação à própria religião, né? Não sei se vocês sabem, mas nunca existiu, desde os primórdios, desde a antiguidade, desde a pré-história, até chegar aos nossos dias, uma única cultura que não tenha buscado, de uma forma ou de outra, uma relação com o transcendente, com Deus, com Deus. Todas, de uma forma ou de outra, a gente percebe pelas análises arqueológicas, paleontológicas, pelos estudos históricos, sociológicos, religiosos, até chegar em nossos dias, todas as culturas, de uma forma ou de outra, busca a religião. E aqui, a nossa cultura, a cultura brasileira, não é diferente. Nós somos um povo extremamente religioso, um povo extremamente religioso, que busca religião o tempo todo. Então, tudo que nós fazemos, a religião, ela ganha espaço no nosso dia e na nossa vida. Então, no primeiro dia de aula, gente, no primeiro dia de aula nós trabalhamos e falamos com vocês sobre a importância da religião, o impacto que a religião exerce na nossa vida, no nosso dia a dia, tá? Na nossa sociedade. Então, disponibilizei um texto, além do vídeo para vocês, um texto para vocês analisarem e verem lá o impacto da religião na sociedade. Lá tem um conceito sobre religião, tá? Religião, esse o conceito primário dele, que é este, que vem da etimologia da palavra religar, que traz a ideia de religião ser algo que é para religar os homens com Deus, mas lá também tem um conceito de que religião é um conjunto de pessoas que buscam, que se unem através de atividades de crenças, ritos, para buscarem o transcendente por meio de crenças e etc. Então, estudem esse conceito lá, é um conceito muito interessante para vocês entenderem o que é a religião. Além do mais, lá no texto que eu disponibilizei para vocês, falam sobre as funções da religião. As religiões, elas têm funções sociais e elas têm funções psicológicas. Essas funções, elas trabalham, elas são exercidas a nível de uma cultura ou a nível individual, e elas buscam fazer com que tanto uma cultura quanto o indivíduo tenham uma interação com a religião e preencher e dar preencher algum vazio, dar um sentido religioso à vida das pessoas. Por exemplo, muitas pessoas hoje, elas se sentem só, desamparados, e dentro da religião, a religião, ela busca dar um sentido de vida, ela busca dar uma identidade própria às pessoas que buscam a religião. Então, as pessoas se sentem aliviadas, as pessoas se sentem esperançosas, e as pessoas procuram, então, a religião para preencher este vazio. E grande parte, no mundo todo, são adeptos à religião, a um tipo de religião, justamente por causa dessas características, né? Mais de 95% da população no mundo todo afirmam que são adeptos a um tipo de religião, que são crentes, que são fiéis a uma religião. E um dos motivos principais é essa ideia de identidade que a religião passa, né? Outra coisa que a religião faz é trazer segurança para a vida das pessoas. As pessoas que são adeptos a uma religião se sentem seguros, né? Muitos de nós não sabemos o que é o nosso dia amanhã. Muitos de nós não sabemos o que vai nos acontecer
no nosso dia a dia. Nós não sabemos, nós temos medo da morte, nós não sabemos o que vai acontecer com a nossa vida depois da morte. Então, a religião, ela dá respostas para isso, né? Ela fala, por exemplo, que se as pessoas buscarem a Deus em primeiro lugar, e viverem uma vida em comunhão com Deus, se passarmos desta para melhor, né? Após a morte, nós teremos como recompensa a vida eterna. São explicações que a religião nos dá no dia a dia, ok? Então, essas funções psicológicas, essas funções sociais, elas são muito importantes e elas precisam ser lidas por vocês lá, tá? A prova nossa começa segunda-feira. Eu garanto para vocês, eu tenho certeza que deve ter pelo menos umas duas perguntas falando sobre as funções sociais e psicológicas que a religião exerce na nossa vida. Então, quando vocês estiverem fazendo provas, peguem lá as funções sociais, analisem e observem direitinho lá na hora que vocês estiverem fazendo a prova. É uma dica que eu estou dando lá, que eu acho que vocês poderão se dar bem na hora que estiverem fazendo a prova, ok? Outra coisa, nós vamos estudar com vocês as três religiões monoteístas, as três principais religiões monoteístas que nós temos na atualidade. Essas três religiões monoteístas, elas são o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Por que que nós vamos estudar essas três religiões, especificamente? Porque essas três religiões, elas formam elas contribuíram para a formação da sociedade, da nossa sociedade no mundo todo, na nossa sociedade e da sociedade no mundo todo, né? Nos nossos dias. A religião judaica, a religião judaica, a religião cristã, elas formam a base da sociedade ocidental, tá? E a religião islâmica, ela é a maior das religiões do mundo oriental. E as três, elas têm em comuns que todas três são religiões monoteístas, tá? Essas três religiões, elas adoram um único Deus e formam elas formam a grande maioria, as duas primeiras, melhor dizendo, a religião cristã e a religião islâmica, elas formam as duas maiores religiões que nós temos no mundo todo. Praticamente 50% das pessoas que adoram e são adeptos de alguma religião, pelo menos 50% de todas as pessoas no mundo são adeptos à religião ou cristã ou islâmica, tá? E por que que nós estudamos a religião judaica? Porque a religião judaica é a primeira religião monoteísta de todos os tempos. O monoteísmo começou em Israel. O monoteísmo começou a partir da fundação da religião judaica. Então, essas três religiões, pelo impacto que elas exerceram e exercem na sociedade, pela grandiosidade, pelo grande número de adeptos religiosos, de fiéis que essas religiões têm, e a religião a judaica, por ser a origem, elas foram escolhidas por nós para identificarmos, por meio de suas crenças, fés, ritos, cerimônias, aquilo que elas fazem para servir de modelo para analisarmos o fenômeno religioso. O objetivo dessas aulas nossas aqui é discutirmos com vocês o fenômeno religioso. E o fenômeno religioso, não dá para nós estudarmos todas as religiões de uma vez. Então, e não é o objetivo nosso estudarmos todas as religiões. O objetivo nosso é estudar o fenômeno religioso. Então,
Nós temos aqui na Univangélica estudado o fenômeno religioso a partir dessas religiões aqui, que eu acabei de citar. Isso não quer dizer que nós não vamos falar de outras religiões, mas como a instituição ela é filantrópica e ela é confessional, então nós utilizamos essas religiões que são o berço, que são a matriz originária do cristianismo, que é o que a maioria de nós somos, né? Bom, dito isso, então, eu gostaria de falar com vocês que na nossa prova nós vamos ter a introdução à religião, que nós já falamos rapidamente. Na nossa prova vai ter um estudo da religião judaica e também o islamismo. Então, vou falar rapidamente com vocês aqui sobre a religião judaica. A religião judaica, ela nasce com Abraão. Abraão, ele, ele, Abraão, ele, ele morava em uma cidade chamada Ur dos Caldeus, e ele recebeu uma missão. Essa missão era de ir para um lugar que Deus lhe enviasse e que ali ele cultuasse única e exclusivamente a Deus, e a partir dali Deus iria premiá-lo com iria fazer dele como um símbolo, iria fazer dele uma grande nação, e essa grande nação iria levar o mundo todo a conhecer a esse Deus. Bastasse, então, que ele recebesse, acreditasse nesta missão e que fosse para o lugar que ele mandou. E Abraão assim o fez, e ele mudou, saiu de toda a sua parentela e foi para a região da Palestina, a terra prometida, e ali começou a cultuar única e exclusivamente a Deus. Ali ele se estabeleceu, casou, teve filho, e a partir dele a nação judaica, a nação de Israel, nasce com uma forma de religião que é a forma da religião judaica, né? Que é a religião do povo judeu, tá? Então, ali nós vamos ter a história, começando a 2.500, mais ou menos 2.000 anos antes de Cristo, quando Abraão se restabelece ali e ele começa a adorar a Deus, única e exclusivamente, sem fazer uma imagem de escultura, ele começa essa forma de culto. E ali nasce a religião judaica, tá? Abraão é considerado um patriarca, o patriarca da religião judaica. Patriarca é pai, é o grande pai, é o primeiro. Então, é a partir dele que nós temos origem à fundação de Israel como nação. A partir dele, a partir dele é que o povo judeu vai crescendo, nós vamos ter Isaac, depois nós vamos ter Jacó, e essa história está narrada ali na Bíblia, nos primeiros capítulos da Bíblia, a partir de Gênesis capítulo 11, né, até Gênesis capítulo 50, nós temos toda essa narrativa aí de Abraão, e tem toda uma linhagem traçada. Então, Abraão é chamado o grande patriarca, né, do povo de Israel e o fundador da nação de Israel, tá? Bom, a história vocês já conhecem bem, né? Israel cresce muito, fica ali naquela região da Palestina e vai se tornando uma nação bem conhecida naquele momento,
Segundo os relatos bíblicos, o motivo disso era porque adoravam um único Deus. Depois de ter se estabelecido ali na região da Palestina, de ter crescido bem, Israel ter crescido de maneira sociopolítica e economicamente bem naquela região, eles vão ampliando seus domínios territoriais, mas depois de um tempo se estabelecido ali, eles têm muita dificuldade e eles passam uma grande fome e eles têm que ir para o Egito, tá? E lá no Egito, então, eles também têm muitos favores ali no Egito, mas com o decorrer do tempo, os faraós daquela dinastia que tinham acolhido os judeus, eles morrem, eles são substituídos por outra dinastia e acabam que os judeus ficam ali por 400 anos escravizados e trabalhando para os judeus, tá? Depois de 400 anos, Deus, segundo o relato bíblico, levanta um grande líder que vai libertar o povo de Israel. Esse líder vai ser Moisés, como também nós conhecemos na história. Moisés vai ser um líder que vai libertar o povo de Deus, o povo de Israel, conhecido como povo de Deus, do jugo egípcio. E depois que eles libertam o povo de Israel, eles voltam novamente e se restabelecem na região da Palestina, no local onde eles estão hoje ainda, e eles então reestruturam o seu país e transformam-se num estado nacional com um exército forte a partir dos reis, a partir dos juízes e dos reis que são criados. Isso, bem verdade, lógico, depois da morte de Moisés. Mas Moisés, ele é considerado, então, o grande libertador do povo de Israel, é o segundo personagem mais importante na história de Israel. Ele é considerado o libertador e ele é considerado o grande legislador de Israel, tá? Por que legislador? Porque logo após que ele liberta o povo de Israel, ele recebe das mãos de Deus a lei de Deus, e ele dá essa lei de Deus ao povo de Israel, e o povo o recebe e adota, então, esta lei recebida de Deus através de Moisés, eles adotam, então nós vamos ter a fundação institucional da própria religião judaica. Tá? Por que eu estou falando institucional? Porque agora nós temos um conjunto de leis. Essas leis expressam as crenças e os ritos que os judeus deveriam praticar, que os judeus deveriam fazer, observar para serem considerados fiéis. Isso é um padrão de toda a religião. Então, toda religião tem um livro sagrado, tem os seus escritos sagrados, tem um conjunto de regras básicas. E essas regras básicas foram dadas por Moisés, tá? Essas regras básicas, elas foram escritas no livro sagrado dos judeus, chamado de Torá. Torá é o livro sagrado dos judeus. Na prática, esse livro Torá, ele é composto pelos livros que nós conhecemos, que está escrito na Bíblia, no Antigo Testamento, nos 5 primeiros livros da Bíblia, que é o livro de Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômios. Esses livros, nesses livros que eu acabei de dizer agora, eles compõem o livro sagrado dos judeus, que é chamado de Torá, tá? Neste livro da Torá, existem 613 leis ou preceitos ou regras que os judeus têm
que observar. Nesses 613 preceitos ali, e regras, e tem toda a forma, tudo aquilo que esses judeus têm que observar, desde os mandamentos, né, desde os mandamentos diversos, passando pelas regras alimentares e nas regras de observância para adoração ao culto religioso, tá? Então, está tudo expresso ali nesses 613 preceitos que todos os judeus têm que prestar atenção. Bom, dentre esses 613 preceitos, nós temos os 10 mandamentos, que são esses mandamentos que nós conhecemos, né? Nós temos os 10 mandamentos, que é um resumo principal desses 613 preceitos. Nesses 10 mandamentos, os 5 primeiros, eles falam da relação que o homem deve ter em relação, em relação a Deus. E do mandamento sexto é a relação que o homem deve ter com os seus próximos, com os seus semelhantes. Então, nos 5 primeiros, fala honrar a Deus sobre todas as coisas, prestar o culto a Deus, não fazer ídolos, ter um dia específico para adoração, que no caso dos judeus seria o sábado, é o dia sagrado para os judeus, é um dia, o sábado significa descanso, mas é um dia que seria importante para adoração e louvor a Deus. Então, os 5 primeiros mandamentos dizem respeito ao trato do homem com Deus, tá? E do sexto em diante, fala do trato que o homem deve ter consigo mesmo e com o próximo. Por exemplo, honrar pai e mãe. Esse é um mandamento, por exemplo, é o primeiro mandamento com promessa, que nós temos na Bíblia. Honrar pai e mãe, porque quem honra o pai e mãe terão seus dias prolongados aqui na terra. Não roubar, não matar, não cobiçar a mulher do próximo, as coisas do próximo, e etc. São mandamentos que estão reafirmados em todo o livro da Torá dos judeus, ok? Esses mandamentos, quando nós estivermos conversando com vocês sobre o cristianismo, nós vamos discutir um pouquinho mais sobre isso daí, tá? Pois o cristianismo, ele retoma, ele busca no judaísmo essas histórias e parte desses dogmas como regra de fé e prática. Mas aí a gente fala mais à frente um pouquinho, tá? Depois sobre isso. Bom, os judeus, como eu já falei, tem um livro sagrado que é a Torá, tá? É considerado sagrado, pois segundo os judeus, onde a palavra de Deus para os homens. Segundo, nós temos um dia sagrado. O dia sagrado para os judeus é o dia de sábado, tá? Esse é um dia de descanso, mas é um dia para louvor e adoração, estudo e ensino da palavra de Deus. Outras coisas muito interessantes para nós falarmos sobre os judeus é que os judeus, suas práticas cotidianas, diárias, eles foram muito diferentes do povo da sua época e ainda são o hoje. Primeiro, em que sentido que eles eram diferentes? O primeiro de tudo é porque eles adoravam um único Deus. Só eles adoram um único Deus, desde aquela da antiguidade até hoje. Esse é um dogma fundamental para eles, tá? Então, nos povos na época antiga, todos eram politeístas e eles eram diferentes nesse sentido, adoravam um único Deus. Segundo, eles adotaram um costume, por exemplo, da circuncisão, costume que já eram praticados em outros povos no mundo antigo, mas os judeus ali naquela religião, eles foram o primeiro a adotar este costume da circuncisão. Circuncisão é uma dedicação do primeiro filho, do primogênito, macho, a Deus, tá?
Então, eles dedicavam o primogênito a Deus. E para mostrar isso, eles circuncidavam, ou seja, faziam um corte no pipiozinho do neném ao 8º dia, para demonstrar isso daí, que aquela criança foi circuncidada e que faziam parte da nação de Israel a Deus, né? Esse era um outro costume. É, os costumes deles também diferenciavam muito no que diz respeito às suas regras alimentares. Como no início eu já falei, eles, por exemplo, eles não comiam carnes de animais, por exemplo, carnívoros, né? É, não gostavam, achavam que eram impuros. Do mesmo jeito, o porco era visto como um animal impuro, e então eles não se alimentavam do porco, né? Aí tem uma relação muito também com o porco simbolizava a sujeira, o pecado, a maldade, né? E o judeu, ele tinha que ser uma pessoa limpa, pura. Então, tem um significado religioso nesse sentido aí também, além das próprias regras alimentares, do cuidado. Os judeus, eles têm 33 festas principais, tá? A primeira festa deles, a primeira das principais festas dele, é a Páscoa. A Páscoa, gente, significa a ressurreição? Não. A Páscoa significa libertação do povo de Deus, dos judeus, do jugo egípcio, tá? Então, a Páscoa significa libertação. Então, eles comemoram muito, é a principal festa que eles comemoram, tá? A segunda festa deles é a festa chamada Yom Kippur. Yom Kippur significa Dia do Perdão. Então, é uma festa que eles comemoram é, durante uma semana, mas num dia específico na semana, eles comemoram esse Dia do Perdão, que é o dia que eles pedem perdão por tudo aquilo que eles fizeram de mal, os seus pecados cometidos, e também por tudo aquilo que eles deixaram de fazer e que poderiam ter feito melhor, tá? Então, é muito mais uma semana de reflexão, um dia de reflexão, onde eles pedem o perdão e, ao mesmo tempo, eles pedem a ajuda para cumprir o próximo ano de maneira a agradar a Deus sobre todas as coisas. E segunda coisa, e a terceira festa dele é a festa dos tabernáculos, tá? A festa dos tabernáculos é uma festa muito importante, pois eles eram povos nômades, eles foram, por muito tempo, povos nômades, viviam, então, da terra, das coisas da terra, então eles peregrinavam muito. Então, a festa do tabernáculo serve para lembrar eles desses nomadismos, porque eles viviam migrando, 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 e eles não tinham residências próprias, então eles moravam em tendas, daí o nome e daí a festa para eles comemorarem, né? Gente, uma coisa muito interessante também é que as festas deles não são como as nossas, regadas, né? A cervejas, bebidas, festas, pernil, é, não, a festa dele eram um pouco diferentes, né? Porque eles sofreram muitos, eles foram escravizados durante muito tempo, eles foram perseguidos ao longo da história. Então, as festas deles geralmente são festas mais contritas. Então, por exemplo, a festa da Páscoa, ela é feita, se comemorar a Páscoa, tomando-se bebidas amargas, chás amargos e comendo pão sem levedura, né? Então, justamente para simbolizar tudo isso daí, tá? Os judeus, eles foram muito perseguidos, muitos povos conquistaram os judeus, né? Na antiguidade toda, e eles vieram a ter novamente uma terra e ser uma nação novamente
novamente em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, os países vencedores da guerra criaram um espaço, deram novamente, devolveram aquele espaço para eles, aonde eles estão aí, lá na mesma região da Palestina. Lógico que isso não foi de acordo. Muitos povos e muitas nações do mundo todo ainda têm muitas desavenças com Israel, justamente por causa deste problema, tá? Que houve dessa divisão de terras depois da Segunda Guerra Mundial, que tem trazido muita discórdia. Mas é um local que era deles também e que eles ainda não estão vivendo, não conseguem viver em harmonia ali, principalmente porque os árabes, os palestinos que moram ali, também se dizem ser donos daquele aglomerado ali, daquele pedaço de terra, né? Israel é pequeno, Israel não é grande, Israel deve ter mais ou menos uns 350 quilômetros de comprimento por 150, mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Então, é uma nação, importante, ela tem sido aliada principalmente do mundo ocidental, dos países do mundo ocidental, pois foi a partir da cultura de Israel que nasce a cultura, a nossa cultura ocidental, né? Então é muito importante. A cidade sagrada para os judeus é Jerusalém, né? Por que Jerusalém? Porque Jerusalém é o local onde foi construído o templo do Senhor, né? Esse templo ele foi construído na época do rei Salomão e templo significa casa, local, moradia de Deus, né? Ele foi destruído pelos inimigos dos judeus e depois ele foi restaurado na época um pouco antes, na, na época de Jesus, né? Depois da morte de Jesus, nos anos 70 depois de Cristo, o templo ele foi totalmente destruído pelos romanos, tá? Então, Jerusalém é considerado, tá? A cidade mais sagrada do povo de Israel, tá? E dentro de Jerusalém, ali, existe o Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações, vocês já viram ali em filmes, jornais e etc. O Muro das Lamentações onde eles choram, louvam a Deus, oram, rezam, tá? Praticam Jesus ali. Então, dentro de Jerusalém, este local, o Muro das Lamentações, é o local mais sagrado para eles, né? Dois símbolos também muito importantes dois símbolos da religião judaica muito importantes o menorá, tá? Que é um candelabro de 7 braços, o candelabro é uma espécie de era um utensílio onde se colocava velas para iluminar as coisas. Só que no caso dos judeus eram de 7 braços, para simbolizar. O número 7 era o número da perfeição de Cristo, de Deus para eles, né? Então, é um símbolo sagrado para os judeus. E nós temos a estrela de Davi, tá? A estrela de Davi é o outro símbolo importante para os judeus. O judaísmo ele é importante para nós e para os cristãos, primeiro, porque é a primeira religião monoteísta. Foi a primeira religião a ter nascido, a religião monoteísta a nascer. Segundo, Jesus, que é o fundador do cristianismo, ele era judeu. Ele era judeu. E ele tinha uma descendência muito forte, ele tinha uma descendência justamente com a tribo de Davi. Davi foi o principal rei dos judeus. Então, Jesus, ele era um judeu e ele fez uma releitura diferente do judaísmo e cria o cristianismo. Então tem muita ligação. Então, por isso que nós
temos aí um dos motivos dos judeus, um dos elos de ligação entre cristãos e judeus é porque os judeus sempre esperaram o Messias para restaurar toda a vida e restaurar toda a nação judaica e levar todo o povo judeu à salvação. Jesus se autodeclarava este Messias, não o Messias político, mas o Messias filho de Deus que veio salvar os homens dos pecados. Então, tem esse elo e tem essa ligação, ok? Em síntese, isso que nós estamos falando sobre o judaísmo vai cair na prova de vocês. Em síntese, é o que nós estamos falando aqui e que está gravado no texto, nos vídeos que eu deixei lá para vocês. Então, deem uma olhada, isso cai na prova de vocês, tá? A outra religião que vai cair na prova de vocês é o islamismo. O islamismo é uma religião que nasceu em 622 depois de Cristo, tá? Ela foi fundada por Maomé. Maomé vivia lá na cidade de Meca. Segundo Maomé, ele recebeu uma visão de Deus e ele então nessa visão falava para ele então fundar uma nova religião, e ele funda uma nova religião. Essa religião é chamada de islamismo. Islamismo significa, a palavra islamismo significa submissão, tá? Então, a ideia principal é que os islâmicos deveriam ser sempre submissos a Deus e adorar única e exclusivamente a Deus, né? Maomé vivia em Meca, tá? Maomé vivia em Meca, por volta do ano 580 depois de Cristo, ele começa a ter visões e ele começa então a ter um chamado, segundo ele, e começa a pregar a ideia de adorar um Deus monoteísta, né? Isso era na cidade de Meca. Cidade de Meca era uma cidade religiosa, era um polo religioso, ali se fabricava e se vendia muitos ídolos e muitos deuses, tinha uma indústria ali, vamos dizer assim, e num certo sentido, né? Maomé prega contra tudo isso daí. Pregando contra tudo isso, ele desagrada muito as pessoas e no decorrer dos anos. Até que em 622, ele já tinha um grande número de seguidores, e esses seguidores, então, começam a ser ameaçados de morte, né? E Maomé, querendo evitar um conflito com aqueles que contra aqueles que não professavam a ideia do monoteísmo, ele então foge de Meca para Medina, tá? Esta fuga de Meca Essa fuga de Meca para Medina dá em 622 depois de Cristo, e isso aí marca, essa fuga marca o nascimento da religião islâmica, tá? Isso cai na prova, tá? Essa fuga, essa transferência, essa ida de Meca para Medina é chamada de Hégira, tá? Hégira é a fuga. É importante porque o início do calendário marca a data do início do calendário islâmico e marca a data da fundação do calendário islâmico também, tá? O islamismo, gente, ele é baseado em cima de 5 preceitos ou regras básicas. Não dá para o islâmico ser muçulmano da gema se ele não seguir esses cinco preceitos. Esses 5 princípios recitar o credo, há um só Deus,
a um só Deus, a saber, Alá, e a um só profeta, Maomé. Para eles, Maomé é o último dos profetas, é o último e o maior dos profetas. O segundo preceito é que eles devem fazer uma peregrinação a Meca pelo menos uma vez na vida, se tiverem condições financeiras, tá? Terceiro, orar pelo menos 5 vezes ao dia, voltado para Meca, de manhã, à tarde, almoço, à noite, 5 vezes durante um dia, voltado para Meca. Quarto, é, é, fazer jejum, né? Fazer jejum, praticar diariamente o jejum, especialmente no mês do Ramadã, tá? É o principal mês do calendário islâmico, onde é reservado para práticas de jejum, adoração, estudo e etc. Tá? E, e todos os islâmicos, eles têm que praticar, ele tem que ofertar, dar uma oferta chamada zakat. Tá? Essa oferta é muito importante, ela serve para financiar, ajudar os pobres e financiar o próprio custeio da religião. Chama-se zakat, tá? Poderíamos falar sobre cada um desses em muito tempo, mas não vai dar para a gente falar, tá? A religião islâmica hoje é a religião que mais cresce no mundo todo hoje. Nós temos mais ou menos 2 bilhões e 100 milhões de pessoas no mundo todo que são adeptos à religião islâmica. Ela é a religião que mais cresce, e se continuar com esse crescimento vertiginoso, dentro de 70 a 100 anos, ela ultrapassa o cristianismo em número de fiéis. Ela é uma religião que nasceu no Oriente Médio, é, ela, ela cresceu, ela tem crescido muito hoje em toda a África, em parte da Europa e parte da Ásia, ok? A religião islâmica também, ela é conhecida, nós fazemos muito uma ligação do islamismo, da religião islâmica com a questão do terrorismo, né? Se faz uma associação a isso, principalmente no mundo ocidental, tá? Erroneamente, achamos aqui no mundo ocidental que todos os islâmicos, que todos os islâmicos professam, coadunam-se com a ideia de que islâmicos são terroristas. Na verdade, não são só grupos minoritários fundamentalistas islâmicos que praticam esta ideia, que praticam o terrorismo. Esse terrorismo, muitas vezes, é baseado numa interpretação errônea, errada, do que está escrito no livro sagrado dos islâmicos, que é o Alcorão. Maomé, ele afirmava que todos os fiéis deveriam esparramar, deveriam propagar e expandir o islamismo em todos os cantos da terra. E que eles deveriam fazer isso como se fosse uma jihad. Jihad significa guerra, resiliência. Então, que eles deveriam ter cuidado, que eles deveriam esparramar, como se fosse um soldado numa guerra, que vai para a guerra e fica lá com afinco, com cuidado, com resiliência e assim por diante. Não no sentido de jihad como uma guerra material e física, como muitos pensam a respeito disso hoje, tá? Então, esta ideia de jihad, ela é uma ideia que embasa o terrorismo moderno hoje. E somente uns grupos minoritários que
praticam isso aí. Essa associação nós fazemos muito hoje, erroneamente, em relação aos muçulmanos, como são chamados aqueles que adoram e que professam e que são adeptos ao islamismo. Bem, uma outra coisa também que é importante a gente frisar é que o islamismo, eles tratam de maneira muito dura e forte e marginalizada as mulheres, né? As mulheres, elas são obrigadas a usar burcas, elas não podem dar muitas opiniões dentro da sociedade, elas não têm o direito de votar, elas são responsáveis pelo cuidado básico da criança e da casa, né? É algo que precisa ser, o próprio islamismo tem feito uma releitura disso daí, e tem havido muita mudança nesse aspecto. Mas é uma coisa negativa que nós poderíamos apontar na religião judaica. Então, gente, na nossa prova, que vai começar segunda-feira, normalmente vai ter 10 questões, valerá 7 décimos, 7 pontos, né? Cada questão vezes 10, tá? E aí nós teremos a nossa provinha. A nossa prova, como nós começamos e como no início não tinha dado muita adesão ainda às pessoas assistindo às nossas aulas, então nós só vamos cobrar de vocês a religião judaica e a religião islâmica, tá? Estudem principalmente as festas, quem fundou, os símbolos principais, os livros sagrados, qual é o livro sagrado, tá? Quem é o patriarca dessas religiões. E sobre a religião, estudem o conceito de religião e estudem o conceito de religião, estudem as funções das religiões, principalmente as funções sociais e psicológicas da religião. Gente, ok? Isso é uma síntese daquilo que vai cair na prova, e uma síntese de nossa aula. E aí, eu gostaria de saber de vocês, se vocês têm alguma dúvida a respeito dessas duas religiões, sobre a introdução à religião, ou mesmo sobre as atividades. Eu pergunto para vocês, e vocês podem responder aqui no chat. Não, Maria Paula, aquelas atividades não são resumos, tá? Inclusive, os resumos eu coloquei lá. É muito menos do que um resumo. Por exemplo, lá eu pergunto para vocês, o que quais são as festas principais dos judeus? É a Páscoa, o Dia do Perdão e o Yom Kippur. Então, vocês escrevam isso e coloquem lá. Só isso. É muito... muito pouco, né? Então, não é resumo. Se você for fazer um resumo, eu tenho certeza que você vai gastar umas 3 folhas para fazer um bom resumo. Então, não precisa, tá? É só vocês responderem as perguntas. Então, eu pergunto, quais são os 5 preceitos? Acabei de dizer aqui para vocês, estão escritos lá. Quais são os 5 preceitos do islamismo? Então, vocês coloquem. Quem é o fundador do islamismo? Qual é o livro sagrado do islamismo? É o Alcorão. Fundador do islamismo, Maomé, né? Quem foi Moisés? Legislador e libertador do povo de Israel. Qual o significado da Páscoa? A Páscoa significa libertação do povo judeu. Então, as perguntas são perguntas simples, tá? Essas perguntas valem 30 pontos. São perguntas relativas aos judaísmos e perguntas relativas ao islamismo. Várias delas aqui, talvez a grande maioria, acabei de dizer aqui. Esse vídeo está sendo gravado, daqui uns 40 minutos, o Google Meet disponibiliza o link para a gente, e eu vou colocar lá, inclusive, para vocês. Dá para vocês responderem tranquilamente. No material que está lá também,
O material que está lá você consegue responder. E se de tudo vocês quiserem complicar mais ainda, que eu acho que é complicar, basta ir na internet e pelas perguntas vocês conseguirão responder também, tá? Então, Maria Paula, professor, aquelas tarefas são resumos que é para fazer? Não é resumo, é pergunta e resposta. Pergunta simples, tá, Maria Paula? Coisa simples, simples mesmo. É só para vocês lerem o material e fazerem uma boa prova, tá? Talita, só tem uma, né? Só tem uma atividade, né? Lá. Vocês vão entrar em envios de atividade, Talita, tá? Entrem em envios de atividade e as perguntas estão lá. Então, vocês respondam, pode responder, salvar em um arquivo doc. Lá mesmo, em envio de atividades, vocês vão ou arrastar ali no seu computador, no seu tablet, no seu celular, arrastem ali, na hora que vocês abrirem envio de atividade, está escrito assim, tem uma setinha azul, envio de atividade, coloquem ali. Ou arrastem, ou copia e cola. Coloque bem ali, tá? Vale 30 pontos, tá, gente? Olha, eu não preciso ensinar assim vocês, mas, não sei, como sugestão, organizem dentro da turma da gastronomia e dentro da turma do design, grupos e respondam essas questões. Só que na hora de postar, não vai me postar essas questões em grupo, porque senão vai ficar só no nome de quem foi que postou. E aí vocês não ganham a sua pontuação. Então é importante que todos vocês postem essas atividades. Aí marca a presença e marque as provas, e marque e estará marcado o valor da pontuação de vocês. Tá? Ok, Thalita? Ok, Maria Paula? Leila? Professor, os dois livros sagrados do judaísmo, nós temos dois livros sagrados no judaísmo. O primeiro livro é a Torá, tá? Que eu acabei de dizer aqui, ok? A Torá é os 5 primeiros livros. É o livro... A Torá seria os 5 primeiros livros nossos que nós temos no Antigo Testamento, na Bíblia Sagrada, que é o livro de Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Números e Levíticos. Este é a Torá. Existe um outro grupo, grupo de livros chamado Talmud ou Tanakim, tá? Esses outros livros nada mais é do que os livros do próprio Velho Testamento, tá? Que são os livros proféticos, aqueles que nós chamamos de livros proféticos, que são os profetas, que é os livros de sabedoria, que são os provérbios, e é o livro que é o livro de provérbios. Nós temos os livros poéticos, que é o livro de Cantares de Salomão, que é o livro de Salmos, e nós temos os livros que são chamados de livros históricos, que tem os livros de Juízes, de Reis, que conta o livro de 1º e 2º Samuel, todos eles o segundo, formam um segundo conjunto de livros chamado Talmud, tá? Então, é a Torá, mas se cair na prova, ô Leila, marca exclusivamente Torá como livro sagrado, tá? E aproveitando a deixa, o livro sagrado também do islamismo é o Alcorão. Alcorão significa recitação. É um livro poético. Ele foi escrito em 114 capítulos, tá? Fala a doutrina, fala da origem do nascimento do islamismo e fala das crenças do islamismo, tá? Calma, Marco Antônio. Obrigado, boa tarde, tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Mais alguma coisa? Não? Gente, a prova de vocês, tá? Transmitam isso para a turma de vocês. A prova de vocês estará na aba de primeira VA, tá?
Se vocês entrarem de segunda VA, não vão encontrar nada. Vocês estarão fazendo prova de primeira VA. Lembre-se disso. Prova de primeira VA que vocês estarão fazendo. Ok? Então tá. Boa tarde, então, gente, para vocês. Eu vou desmarcar aqui, gravação. Ok.